Saudações agropecuárias, tudo bem? A nossa entrevista de hoje é com Geraldo Maia, CEO da Pink Farms, e hoje a gente vai falar um pouco sobre fazendas verticais. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Geraldo, eu gostaria de iniciar perguntando: quando a gente fala em fazendas verticais, sobre o que é que a gente está falando? Explica para a gente. Legal. Hoje na Pink Farms nós usamos dois conceitos, né? O conceito de fazenda indoor e fazenda vertical. Primeiro, acho que o mais óbvio é que a verticalização é você conseguir botar produtos um em cima do outro para conseguir produzir não só no horizontal, mas também verticalmente, né? Então, essa é a grande diferença, mas isso envolve muitas outras tecnologias por trás para chegar nesse estágio, né? Então, por exemplo, quando a gente fala para folhas, para ervas, para produtos, vamos para folhosas, horticultura, que é um dos nossos focos hoje de produção, está falando que é um conjunto de tecnologias que permite a gente controlar todas as variáveis de cultivo dessa operação, tá? Então, imagina um ambiente fechado, como se fosse uma sala limpa ou uma câmara fria, que não tem troca de ar com o ambiente externo. Ali dentro a gente controla toda a atmosfera de produção, então temperatura, umidade, nível de CO2, e a gente coloca estruturas verticais ali dentro, que cada nível tem entre 30 e 70 centímetros de altura, e com isso você faz uma iluminação artificial, um sistema de hidroponia para irrigação e vários outros componentes, como ventilação, exatamente para atender e conseguir garantir que a planta está sempre no dia perfeito, né? Quando a gente fala para, por exemplo, para cogumelos, que é um outro produto que nós temos, que também é verticalizado, é um modelo um pouco mais simples, mas que você também tem uma verticalização que você tem produtos como se fossem estantes de produção, né? Então a gente mistura um pouquinho do fazenda indoor, que já é trazendo boa parte dessas características de controle de variáveis, e a gente deu um passo a mais, que é esse sistema verticalizado que você tem de 3, 4 metros de pé direito até 12, 13 metros de pé direito em algumas unidades, né? Então, é bem variado, depende muito da característica do produto, da capacidade de automação e tudo mais que a gente vai colocando e aprendendo cada vez mais com esses produtos. Maravilha. E qual foi a inspiração de vocês para começar essa atividade? No nosso caso, somos três fundadores, né? Junto comigo tem o Matheus e o Rafael. Nós três somos engenheiros de formação. Os três vêm de um aspecto ali de ter conhecimentos mais específicos em engenharia mecânica, eletrônica, elétrica, automação, controle. Então, a gente vem de um background muito mais focado nisso. E os três, quando saíram, foram trabalhar em outras startups, né? E aí, em algum momento, a gente quis voltar um pouco para nossas raízes de tecnologia, que era uma coisa que a gente queria trabalhar. E do outro lado, quando a gente foi procurar ideias do que fazer, misturou um pouco dessa paixão por gastronomia, um pouquinho de agricultura. Eu sempre tive horta em casa, então sempre plantei meus próprios temperos, gosto muito de cozinhar. Então a gente juntou todas essas características com essa oportunidade de trabalhar novamente com a agricultura. Nós temos quatro linhas de produtos. Então nós temos a parte de folhas, então alface, rúcula, espinafre, o que você imaginar. A gente tem uma parte de ervas, né? Então também manjericão, tomilho, salvia, o que você possa imaginar de produtos. A gente tem uma parte de produções especiais, que a gente chama, né? Que são produtos de alto valor agregado, ou punks, né? Que são plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente tem uma linha de microverde, que são os brotos sem raiz, flores comestíveis também, e alguns outros produtos que a gente está desenvolvendo. E, por fim, um mercado também que a gente está botando o pé no acelerador é a parte de cogumelos. Então, a gente produz shiitake, shimeji, branco e preto, Paris, Porto Belo, etc. E a questão da comercialização, a produção de vocês é mais voltada para que tipo de mercado? Mercado interno ou já está saindo do Brasil também? Não, é 100% focado no mercado interno. A empresa está escalando agora, então hoje, na verdade, a gente atende basicamente o estado de São Paulo só, com alguns focos ainda para a Grande São Paulo. Nossas unidades hoje, que são, até o final do ano teremos quatro unidades de operação, elas são todas na região, próximo da Grande São Paulo ou dentro da Grande São Paulo, né? Então, isso, nosso foco de atendimento está muito forte aqui e nós estamos também olhando oportunidades de expansão para outros estados. Então, primeiro vai ser uma expansão brasileira e depois a gente começa a avaliar, colocar operações
em outros locais. Nosso objetivo é sempre ter uma operação ultra local, né? Então, menos de 50, 60 quilômetros de distância desses centros consumidores, que é onde a gente consegue trazer muito mais valor, agilidade, aumentar o tempo de prateleira desse produto, entregar um produto menos de 24 horas de colheita para também trazer um produto com mais vigor e mais qualidade ainda. Então, o foco é ser sempre com produções locais. Você falou na questão da logística como um ponto positivo, não é isso, da atividade. Quais são as outras vantagens de atuar, nesse ramo de fazenda vertical? Então, comentando, hoje a gente olha com três grandes pilares, de melhoria. O primeiro delas é a questão de qualidade. Nosso produto, por estar sempre no dia perfeito, ele não tem um dia nublado, ele não tem risco de ter uma praga, ele não corre o risco de ter uma chuva muito intensa e piorar a qualidade do produto ou ter que descartar. Então, o produto ele está sempre perfeito. A gente foca muito no quesito de trazer um sabor diferenciado, de trazer um visual extremamente limpo, bonito. É um produto que ele não precisa ser lavado, então ele sai da estrutura que ele é cultivado, ele é basicamente desfolhado, embalado. Isso também gera um tempo de prateleira muito maior. Então, a gente entrega hoje já com 10 dias. Nosso objetivo é quase dobrar isso nos próximos anos. A gente sabe que é plausível. E do outro lado, a questão de produtividade e uso de recursos, né? Então, em questão de produtividade, um alface hoje produzido na nossa unidade, ele produz em média 400 vezes mais por metro quadrado do que no campo. Ou seja, 1 metro quadrado que eu tenho aqui de produção equivale a 400 metros quadrados de campo para ter o mesmo quilo produzido por mês, né, ou por ano, que seja. Do outro lado, em questão de uso de recursos, é muito mais eficiente. Então, a gente elimina 100% das perdas do processo produtivo e também da cadeia logística. Literalmente, tudo que sai daqui é embalado e vai ser entregue e vendido, consumido, né? Do outro lado, mesmo quilo produzido aqui em relação ao campo hoje, um alface, por exemplo, gente economiza 95% de água, economiza 60% de fertilizante, não utiliza defensivos, né? Então, e a gente também economiza quase 90 a 95% da distância de entrega. Então, é basicamente o que a gente chama de last mile, né? O produto sai daqui e vai direto para o consumidor, em vez de ter que sair da fazenda, vai para o CEAGESP, para o industrializador, sai do industrializador, vai para um outro CD ou direto para o consumidor. Então, a gente elimina uma série de atividades e processos nessa cadeia. Perfeito. E, Geraldo, fala para mim, então, quais são os obstáculos que vocês ainda vêm enfrentando, para desenvolver ainda mais essa atividade? Claro. Acho que o principal deles é sempre funding, né? Ou seja, captação de recursos. Por ser uma empresa ainda que está em escala, que está dobrando ou triplicando o faturamento ano a ano, então a gente está chegando agora num patamar que tem o acesso a recursos mais tradicionais do agro. Tem um caso até muito engraçado. A gente tá avaliando, tentar pegar alguma coisa do plano Safra, mas os próprios bancos não estão preparados para isso. E quando eu falo que é uma unidade dentro da cidade, quando eu falo em termos de produtividade, às vezes o sistema do banco não está preparado, ele tem que parar e reformular aquilo para conseguir analisar. Então, esse é um caso que a gente passou agora. Então, tudo isso, por ser nós estamos na vanguarda, um pouco mais complexo, e é uma tecnologia que demanda mais capital, mas que ela consegue chegar num preço produtivo mais barato do que o tradicional. Então, a gente está realmente nesse ponto que a gente chama de virada desse processo, que na verdade nossos produtos, se a gente quisesse vender eles poderiam vender até mais barato que o tradicional. E a gente também está abrindo novos canais de atendimento, né? Então, a gente era muito focado em alguns varejos e alguns restaurantes e hotéis que nós temos hoje de clientes. E agora está expandindo, a gente também está abrindo fronteiras ali no mercado de atacado. Então, a gente está começando a trabalhar com grandes consumidores que compram direto dos produtores. Então, também está abrindo um pouco esse canal. Então, tudo isso leva um certo tempo até você ter um reconhecimento da marca, um reconhecimento do processo. Então, é um trabalho contínuo que esse ano a gente vai ter o nosso maior crescimento da empresa até hoje, enquanto a gente veio crescendo em média 2 vezes, 2,2 vezes aí nos últimos anos. Esse ano a gente espera crescer de 7 a 9 vezes. Então, agora que a gente está no processo de escala realmente de produção, e que agora a tecnologia está redonda e pronta o suficiente para a gente começar a expandir para outros locais. Então, tem todo um processo de evolução bem grande, não só do know-how produtivo, da tecnologia, mas também do mercado estar pronto para ter investimentos numa empresa
e no mercado bem diferente do que é o tradicional do agro. Ok. Geraldo, como você vê o Brasil, em relação a outros países na questão de crescimento, né, das fazendas verticais? Como é que está o Brasil nesse cenário global? O Brasil é um pouco mais incipiente, acho que toda tecnologia ela é um pouco atrasada, né? Sempre tem, eu brinco, 5 a 10 anos de atraso. Nós começamos praticamente na mesma época que empresas nos Estados Unidos, só que lá vou dar o exemplo das 5 principais empresas lá fora receberam mais de 2 bilhões de dólares de investimento nos últimos 6 7 anos. Enquanto aqui no Brasil esse investimento foi absurdamente menor. Então, isso tudo também atrasa um pouco esse desenvolvimento, mas no caso, a gente também tem uma visão muito diferente de como executar essa tecnologia, toda a engenharia é nossa, todos os projetos são nossos. Então, isso também permitiu a gente pensar um pouco fora da caixa e trazer soluções mais eficientes em termos não só de capital, mas também de como que essa tecnologia funciona e opera e os custos dessa operação. Então, aqui no Brasil é um mercado muito menor ainda, mas é um mercado que a gente está conseguindo alavancar e crescer bastante, e ele está virando relevante nesse escopo de fazendas verticais ao longo do mundo. A gente está tendo cada vez mais reconhecimento. Diversas feiras que eu consegui ano passado, a gente está tendo conhecimento de pessoas fora do Brasil, então isso também está sendo bem legal. Eu acho que é uma questão de mais alguns anos, a gente também está no mercado que em termos de tecnologia hoje já é comparável, mas em termos de escala produtiva a gente vai estar muito mais próximo, pensando em produção per capita, etc. Então acho que tem bastante coisa para evoluir, mas a gente está no caminho certo. Maravilha. Então, podemos dizer que é um setor que tende a crescer no Brasil, não é isso? Muito, muito. Geraldo, eu gostaria que você falasse então o que é que você está esperando para esse ano de 2024. Quais são as novidades, quais são, as expectativas mesmo para esse ano? Esse ano a nossa expectativa é faturar, desculpa, em termos de volume de produção, algo em torno de 300 a 350 toneladas de produção. Tá? Então, a produção ainda não tão grande, mas pensando que a gente vende direto para o consumidor final e pensando nas marcas de consumo, já é uma empresa extremamente relevante nesse mercado e começar a crescer esse mercado expandindo já com projetos para outras unidades Brasil afora. Então, Rio de Janeiro, BH, Brasília, Porto Alegre, alguma coisa no Nordeste, talvez Recife. Então, nosso objetivo é pelo menos 2 a 3 dessas unidades estarem em projetos já bem avançados para 2025. E nós temos pelo menos elas rodando e outras unidades em projeto para continuar expandindo. Então, nossa expansão agora ela começa a ser cada vez mais acelerada e mais rápida. Perfeito. Geraldo, eu gostaria de agradecer a você por essa entrevista esclarecedora. É um tema que ainda a gente precisa falar muito, né? Que algumas pessoas desconhecem. Eu acho que realmente é uma potência, né? Ela tem essa questão da fazenda vertical, tem um potencial muito bom. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista e pedir que você fizesse as suas considerações finais. Então, eu queria, na verdade, agradecer o convite e a entrevista. É um prazer. Quem quiser me contatar, no geral, o melhor caminho é pelo LinkedIn. Então, fique à vontade. Geraldo Maia, quem quiser, vocês vão achar facilmente. E é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Então, saudações agropecuárias. Sigam a nossa página, curtam as nossas redes e até a próxima.